Boa noite, o câncer tem cura e hoje a nossa live vai ser sobre um assunto muito importante para quem está fazendo a quimioterapia, que é o cuidado com a alimentação, que a alimentação pode ajudar a controlar esses episódios de vômito, de ânsia, náusea, que são muito recorrentes nesse período. Então eu peço já para vocês me informarem se estão conseguindo me ver adequadamente, se vocês estão conseguindo me ouvir. E para quem tiver algum amigo, alguma pessoa, alguma família que tenha um paciente com câncer, que esteja em tratamento, eu peço que mande o aviãozinho, porque essas informações podem ser muito úteis para ele nesse momento. Lembrando que a intenção desse conteúdo que eu estou fazendo toda semana, 2 vezes por semana, não é de substituir a consulta que você faz com o seu médico ou com o seu nutricionista, mas sim de complementar, de trazer mais consciência sobre a alimentação saudável nesse período que é extremamente sensível, que é o câncer. Existe uma possibilidade gigante da gente aumentar a imunidade, a qualidade de vida dessa pessoa com alimentação saudável. Até trazendo alguma informação de grupos que eu participo no Facebook, muitas pessoas disseram que os seus parentes, seus pais, irmãos, mães perderam muito peso durante o tratamento da quimioterapia. Oi, Pri, a Pri falando comigo, que está me dando suporte. Tá tremendo muito a tela. Tá, ela falou que está tremendo muito a tela, é que eu estou enviando aqui um aviãozinho para algumas pessoas também, se vocês quiserem, fiquem à vontade, viu? Ela deu uma tremidinha porque indiretamente eu estou conversando com vocês e estou aproveitando para distribuir essa live para mais pessoas participarem. Então, a alimentação é fundamental. Eu até brinco que muitas vezes o desespero ele tem uma relação muito forte em relação ao câncer e à desnutrição. Eles são até mais fortes do que essa questão do próprio câncer, são mais letais do que o câncer. Olha que coisa engraçada, o desespero é mais letal do que o câncer e a desnutrição é mais letal do que o câncer. Então a importância da alimentação é fundamental e de um apoio, seja ele da família, espiritual, da equipe de saúde, isso é fundamental. O Rodolfo, ele mandou uma mensagem aqui, eu vou dar uma lidinha nele, Rodolfo. E aí, ou eu respondo para você agora ou durante a minha apresentação, tá bom? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olá, minha mãe tem CA de cólon com metástase no fígado, pulmão e osso. Já fez 8 químios e agora estamos em casa com 2 para ajudar na respiração. A tosse causa vômito em tudo que come. O que posso fazer? O que posso fazer que ela tolere mais alimentos sem vomitar. Hoje estamos usando o Research Protein, ele falou de um suplemento de proteína, mas ela tolera pouco, parece que bate no estômago e volta em seguida. Eu vou falar algumas coisas, Rodolfo, e a gente vai trocando uma ideia para que você discuta isso com o médico dela, discuta com a equipe de nutrição, de forma alguma com o sentido de substituir o que você vem fazendo, mas de complementar e trazer mais consciência. Já faça uma vibração positiva para que ela recupere o mais rápido possível, para que ela fique forte, para que ela consiga voltar a comer normalmente, tá bom? Fica aí a minha vibração positiva para ela. Então vamos lá. Um dos primeiros cuidados que a gente precisa ter em relação a paciente com câncer é o seguinte: muitas vezes a pessoa que faz parte da família acha que a pessoa não quer comer porque ela está com... não estou afim, não quero, está fazendo algum tipo de charme, de graça. Isso não existe. Muitas vezes, no câncer, a doença ela produz substâncias que fazem com que o cérebro ele mande informações para ela não sentir fome. Então a pessoa não deixa de comer porque está fazendo graça, ou porque ela está querendo terminar com a vida dela, ou por qualquer outro motivo. É porque indiretamente as células do câncer produzem substâncias que reduzem esse apetite. Isso acontece no cérebro. Então, quando a família força muito esse paciente a comer, muitas vezes aquela pessoa que oferece a comida acaba criando uma birra com o paciente. O paciente fica irritado só de ver ela.
Então é muito importante a gente tomar cuidado em relação a essa maneira com que é oferecida a comida e a insistência com que é oferecida, tá bom? Então eu vou trazer algumas outras informações importantes. Quando se faz quimioterapia, ou seja, a gente usa drogas que são muito positivas para destruir o câncer, para matar o câncer, ainda bem que existe quimioterapia, graças a Deus que existe quimioterapia, e ela pode ser oferecida por via oral, pode ser endovenosa, pode ser intramuscular, ela pode ser subcutânea e outras formas. Então essa droga ela é liberada no corpo dessa pessoa e essa substância tem o poder de destruir o câncer, de matar o câncer. Só que essa substância, como todo remédio, é um remédio, ele também tem efeito colateral, ele atinge outras células do corpo. No momento em que ele atinge essas outras células do corpo, o que normalmente acontece? Essa pessoa, ela tem enjoo, ela tem náusea, ela tem o vômito, né? Isso é muito comum. Então, um dos cuidados essenciais que a gente precisa ter é no fracionamento da oferta dessa refeição para esse paciente. Não é legal ficar muito tempo sem comer e não é legal também a toda hora ficar oferecendo alimento. A gente tem que encontrar um equilíbrio nessa relação. Porque se você oferece a todo momento, esse paciente fica irritado. Se você faz um esparçamento dessa oferta, muitas vezes essa pessoa já fica enjoada se ela fica com o estômago vazio durante muitas horas. Então, o primeiro passo, o primeiro cuidado é oferecer isso ao longo do dia em pequenas refeições. O segundo passo que a gente fortalece bastante é a hidratação. É muito importante a gente hidratar, mesmo porque essa droga ela vai ser eliminada, ela vai ser metabolizada pelo fígado e eu preciso eliminar essa substância. Então, os dois primeiros passos, excelente hidratação e também o fracionamento da dieta. Agora eu vou trazer algumas informações de cuidados que a gente precisa ter em relação a alguns alimentos. Por que a gente precisa ter esse cuidado? Por um motivo muito simples. Quando um paciente faz quimioterapia, a imunidade dele cai muito. Cai muito, muito, muito. É um dos momentos onde a pessoa fica mais fragilizada no sentido de sistema imune. Ela fica imunodeprimida. Então, existem alguns alimentos que a gente fala para ter cuidado. Não vou falar em nenhum momento aqui sobre proibição, porque isso vai depender da conduta do profissional que conversa e que cuida do seu pai, da sua mãe, irmã, irmão ou criança, e é assim que seja. Que são os seguintes, muitas pessoas oferecem, né, indústria farmacêutica, não vou falar do profissional, probióticos. Ele está com o intestino preso, oferece probiótico. Probióticos, simbióticos são contraindicados para pacientes em quimioterapia, salvo se o seu médico ou nutricionista fez essa orientação expressa e falou, não, você vai tomar, está aqui a prescrição. Então lembra disso. Simbiótico, probiótico, lactobacilos são proibidos para paciente em quimioterapia, expressamente proibidos, salvo se o profissional que cuida do paciente fez essa orientação expressa para ele. Juntamente, quando a gente fala de simbiótico, probiótico e substâncias similares, existe um lactobacilo caseiro que as pessoas fazem que também não é indicado. Talvez vocês até falem aqui para mim que é o famoso kefir. Kefir não é indicado para paciente com quimioterapia, tá bom? Eu sei que muitas pessoas cultivam o kefir em casa, o kefir ele tem os benefícios dele para as pessoas que não estão imunodeprimidas, mas quando eu falo em imunossupressão, kefir não é indicação. Então, cuidado com essas receitas caseiras, receitas do amigo, do vizinho, porque ela pode trazer um prejuízo para esse paciente porque a imunidade dele está muito baixa. Combinado? E aí, vamos avançar um pouquinho mais em outros alimentos que indiretamente podem trazer um prejuízo. Quando eu falo de fungos, né, o fungo indiretamente, eu tenho imunidade baixa, eu posso ter problema com fungo. Pô, Alexandre, mas eu não vou comer fungo. Quer ver como é que as pessoas comem fungo e não percebem? Ela vai comer, por exemplo, uma fruta, o morango, e ali está fungada. Ela tira a parte que tem fungo, mas dentro do morango está cheio de hifas, que são as continuações do fungo. Então, qualquer fruta que ela estiver com fungo, não é indicado, até mesmo para pessoa saudável, que você corte a parte embolorada e coma a outra parte. Porque indiretamente a imunidade de um paciente em quimioterapia, ela está extremamente baixa. Então, o indicado é jogar todo aquele alimento fora. Então,
Então você tem uma fruta amassada, também é um risco maior de uma contaminação por bactéria e indiretamente isso trazer um prejuízo para o paciente em quimioterapia. Se eu compro uma fruta aberta no supermercado, também pode ser um risco. Eu não sei de que forma ficou exposta, de que forma que alguém teve contato com aquela fruta. O indicado é que você compre frutas, por exemplo, o melão ou melancia inteiras e você parta elas em casa. Quando a gente fala de fruta, verdura e legume, cruas ou cozidas, todas elas são bem-vindas. Em casa é sugerido que as pessoas comam as frutas cruas, mesmo em quimioterapia, contanto que faça a higienização correta. Então a pessoa vai higienizar adequadamente as mãos, em seguida ela vai pegar essa fruta, vai pegar essa verdura, colocar numa solução clorada. Alexander, o que é essa solução clorada? É o famoso hipoclorito de sódio. Existe para vender no supermercado as gotinhas de hipoclorito, ou para as outras pessoas que quiserem usar a famosa cândida, né, que tem em casa, ela também é possível. De que forma que é possível usar essa cândida que é vendida para as pessoas lavarem a roupa? Quando tiver escrito na cândida, permitido o uso em frutas, verduras e legumes. Se a própria empresa que vende a cândida, vende o produto à base de hipoclorito, deixar expresso, escrito, que aquele produto pode ser usado para higienização de frutas, verduras e legumes, maravilha. Se não tiver escrito, não usa, tá bom? Então tem essas duas opções. Ou hipoclorito, que tem essa informação, ou o hipoclorito que é vendido em supermercados e outras unidades. Legal, Alexander, já entendi isso. Como é que eu uso essa substância? Para cada litro de água, 1 colher de sopa de hipoclorito. Então você vai pegar a alface, vai pegar a rúcula, vai pegar a ameixa, vai pegar o pêssego. Para cada litro de água, 1 colher de sopa de hipoclorito. Você vai deixar pelo menos 15 minutos, no mínimo 15 minutos, indiretamente você vai matar fungos, bactérias que possam trazer prejuízo à saúde, em especial no paciente em quimioterapia, essa situação é muito mais delicada, tá bom? Esse é o segundo passo. E aí a gente entra em outras situações. Se eu falo do fungo, como eu estava comentando com vocês, normalmente não é indicado você oferecer fungo para paciente em quimioterapia, mas eu não ofereço fungo para ele. Vou dar exemplo. Shiitake, shimeji, qualquer tipo de cogumelo é um fungo. Então, de maneira geral, como esse paciente está imunodeprimido, não é indicado você ofertar esse fungo para ele. E aí se eu penso em queijos, né? Queijo camembert, roquefort, que ele tem um crescimento por conta de fungos específicos, também não é indicado. A gente evita esses alimentos na quimioterapia, salvo se o profissional que estiver acompanhando fez a indicação expressa disso. Fora isso, a gente, de forma geral, não indica fungo, seja ele shiitake, shimeji ou outros cogumelos, ou presente nos queijos que fazem com que esse produto lácteo possa crescer. E falando de produto lácteo, qual que é a sugestão? A pessoa pode consumir tanto o leite em pó, tanto o iogurte, tanto a coalhada. Esses alimentos, de forma geral, têm uma oferta boa de proteína, têm uma oferta boa de cálcio. O que vai determinar muito se essa pessoa vai comer ou não esse alimento, ou mais ou menos também, é a aceitação dele. Então, às vezes, a pessoa não se sente bem, ela se sente enjoada de consumir um alimento lácteo, ela já não consumia esse alimento. Então, no momento da quimioterapia, se ela já não consumia, colocar isso é totalmente não indicado. Não é o momento de fazer adesão a novos hábitos alimentares. A quimioterapia é extremamente agressiva com câncer e a pessoa fica sensibilizada. Então, adquirir novos hábitos nesse momento, eu não entendo que é a melhor hora. Porém, se ela já tem hábito de consumir produtos lácteos, ela se sente bem, quando ela toma esses alimentos, ela tem um bom funcionamento intestinal, excelente. Se por algum motivo ela começa a tomar esses alimentos lácteos, né, que seria o quê? Iogurte, coalhada, queijos, e isso faz com que ela tenha diarreia, a gente vai restringir esse produto lácteo, porque de forma geral a proteína do leite ela é mais laxativa, ela tem a tendência de fazer o intestino funcionar de maneira mais célere, tá bom? Esses são os dois tópicos. Eu estou com um roteiro aqui de baixo, de vez em quando eu vou dando uma olhadinha para baixo para ver se eu não perdi algum ponto importante que eu quero abordar com vocês. Legal? Então, se a gente continua também, alimentos crus, em especial produtos cárneos,
A pessoa consome gemada, ou seja, o ovo está mole, ele não está totalmente cozido. Ela consome o ovo cru, ela consome carne crua, ela consome carne mal passada. Não seria o melhor momento também, porque indiretamente eu tenho mais bactérias, a chance dessa imunidade dela piorar é maior. Então a gente evita alimentos que sejam crus, produtos carnes crus, e aí a gente tem sobremesas que vão ovos, eu tenho maionese caseira que vai o ovo, indiretamente isso pode interferir na imunidade dela. E um ponto extremamente delicado, quando se faz quimioterapia, se a imunidade baixa muito, o médico para a quimioterapia, porque o risco dessa pessoa ter um evento pior para a saúde é muito alto. Então, olha como é que é importante a gente tomar cuidado com essas situações, porque por conta da alimentação que você está oferecendo, você pode indiretamente oferecer um prejuízo para a saúde desse paciente e ele parar de fazer quimioterapia, que é algo extremamente importante. Rodolfo comentou aqui sobre o própolis. Rodolfo, vou comentar com vocês sim, viu? Deixa eu só seguir a linha de raciocínio que eu estou fazendo, só para não perder o fio da meada, mas eu volto sim, você pode deixar. Então, toma cuidado com mousse, com ovo quente, gemadas, carnes mal passadas, carnes cruas, mousses, fio de ovos, porque todos eles podem fazer com que a imunidade de um paciente que já está numa situação delicada fique pior ainda. Em relação à boca, né, é muito importante a gente prestar atenção na higiene bucal. Então, a pessoa vai fazer a higienização normalmente. Existem algumas pessoas que escovam o dente de maneira muito agressiva. Quando vai fazer a quimioterapia, como as células da boca estão mais sensíveis por conta dos quimioterápicos, ele pode sangrar mais. Então, o primeiro passo, fazer a higiene bucal de maneira suave, é para fazer no dente, não na gengiva, né? E fazer com cuidado, com cerdas macias, conversa com o seu dentista, e qualquer sangramento ou alteração nos dentes, informe imediatamente o médico, porque ele vai tomar a conduta adequada em relação àquilo que está acontecendo. Então é comum a gente ter problemas na saúde bucal durante a quimioterapia, principalmente para quem já não tinha um cuidado especial antes. E aí, quando a gente está com a saúde mais fragilizada, o problema se intensifica, ele aparece mais, tá bom? É comum também aparecer um fungo na boca, que a gente chama de afta, né? O nome dele certo é candidíase ou Candida albicans, é um tipo de fungo. Ele pode aparecer nesses momentos, e algumas sugestões que a gente traz quando a pessoa tem candidíase, que não é só na boca, a gente vê na boca, mas ela é por todo o sistema digestório, chega até o final do intestino grosso, a pessoa sente dor ao engolir, sente dor ao mastigar, é oferecer alimentos que estejam numa consistência mais pastosa, numa consistência mais líquida. Por qual motivo? Porque indiretamente não vai apontar em cima daquela ferida, em cima daquele machucado. Indiretamente, se ele sente dor ao comer, a pessoa para de comer. Então, tem caldos, purês, que podem ser mandioquinha, batata, ou um creme batido com carne, que podem auxiliar essa pessoa a consumir mais alimentos, porque indiretamente ela não vai sentir tanta dor no momento em que ela vai pôr essa refeição na boca, tá bom? Então, atenção nessa questão da candidíase, atenção nessa questão da consistência do alimento, e algumas sugestões que a gente dá, porque muitas vezes fica ferido, né, fica machucado, é você usar o gelo, né? E de que forma você poderia usar? Você pode fazer o chup-chup, né? Por exemplo, com um suco de limão, né? O próprio limão batido com gengibre. O gengibre, ele ajuda muito a controlar essa ânsia, esse enjoo e o vômito. Então você compra o gengibre, faz a higienização como eu informei no começo do vídeo, corta um pedacinho que é como se fosse metade do dedo mindinho, e você bate junto com 300 ml de um chá de erva doce, um chá de hortelã, ou bate com um suco de limão ou um suco de maracujá. Normalmente, sucos ácidos, eles têm uma aceitação melhor pelo paciente que está fazendo quimioterapia.
Então, se você bate suco de limão, suco de maracujá com um pedacinho de casca de laranja, pode ser casca do limão ou um pedacinho de gengibre, e ele fica chupando aquela substância, essa sensação de enjoo tende a passar. Ela costuma trazer um bem-estar para esse paciente. E lembrando que o gelo é anestésico. Como a Candida albicans ela faz uma ferida, né, e machuca, você, no momento que consome algo mais gelado, ela anestesia aquele local que está mais dolorido. Então, é uma sugestão que a gente tem feito para as pessoas. Além da hidratação que a gente já comentou, esse chup-chup refrescante, como queiram chamar, ele traz um alívio, traz um bem-estar para essa pessoa. Quando for tomar água numa temperatura ambiente, né, que a gente fala aquela de Itália, que ela está mais geladinha. E por que ela é interessante, a mais gelada? Porque indiretamente ela anestesia a pessoa se ela tiver com essa candidíase oral, e também quando você toma água numa temperatura mais geladinha, ela tem um esvaziamento gástrico mais rápido. Então é aquela sensação de você ter bebido algo que faz com que o paciente tenha uma sensação de refrescância. Eu sempre trago, né, água gelada aqui e ela não fica pesada no estômago. Quando você toma água numa temperatura menor, ela sai mais rápido pelo estômago, porque o esfíncter esofágico gástrico ele tem uma propriedade de liberar logo para o intestino delgado. Como a principal absorção da água é no intestino delgado, ela sendo gelado, isso acontece mais rápido. Então, lembra disso, temperatura geladinha, né? Aquela de geladeira entre 4 graus, 6 graus, é interessante para a pessoa, porque ela faz com que essa água hidrate, sinta refrescância e hidrate esse paciente de forma mais célere. Além do geladinho trazer uma sensação de analgesia, né? Faz como se fosse um anestésico na boca. Eu vou continuando aqui. E aí, a questão da candidíase ou da boca seca, a gente pode usar o limão, como eu falei, o chup-chup de limão, de chá de hortelã, um suco de... o chá de hortelã no sentido gelado, que se ele for quente ele vai incomodar, tá bom? Lembra disso. O chá de hortelã, 300 ml, batido com um pedacinho de casca de laranja, ou com meio dedinho, mindinho de gengibre, gelado, ele vai trazer essa sensação de refrescância e essa boca seca vai ficar numa situação menos incômoda para a pessoa. Se ele vai comer carne, vai comer um creme que ela seja já moída e ela tenha molhos em cima, de preferência um molho que não tenha muita gordura, eu já explico por que não muita gordura. Indiretamente esse molho ele vai fazer o quê? Ele vai ajudar a pessoa a mastigar e engolir porque a boca dele está mais seca. Na quimioterapia é comum a pessoa ter essa sensação de boca seca. E se a gente fala de alimentos, por exemplo, o sal ele tem uma propriedade de ficar com um sabor metálico. Então, se a pessoa já usa muito sal na comida, mesmo que ela fracione várias vezes por dia, mesmo que ela consuma água, mesmo que ela consuma o chup-chup e o geladinho, ela vai ter uma sensação de gosto metálico. Então, às vezes ele vai comer um pão, aquele pão francês. O pão francês tem muito sal. E aí, no momento que ele vai comer, ele não gosta, ele não se sente bem. Talvez seja o momento de ou fazer um pão caseiro com menos sal, ou usar um pão de forma que tenha menos sal, ou que ele aceite bem. O foco é ele aceitar bem aquele alimento, porque indiretamente o gosto metálico está com ele. Às vezes um paciente que faz quimioterapia come um pão francês, outro não come. Então isso tem que ser muito individualizado, a gente tem que conversar com cada pessoa para poder entender se aquela substância ela está sendo interessante ou não para aquele paciente. Outra dica muito especial para as pessoas que estão fazendo quimioterapia, que muitas vezes não se faz, é o seguinte: quando eu fazia a visita para os pacientes no hospital, nas enfermarias, de forma geral a gente serve a comida quente, que esse é a praxe, esse é o comum. Só que comida quente para paciente em quimioterapia é sensação de vômito imediata. Se ela estiver quente, ele vai pôr na boca e vai sentir ânsia e vai vomitar. Então, qual que é a sugestão que a gente faz? Sirva essa comida gelada ou morna. Se vir quente, é vômito na hora. Então, essa é uma dica bem simples e que ajuda muitos pacientes a aumentar a ingestão calórica e muitas vezes até
a ganhar mais peso. Então o foco é, serviu a refeição, que essa refeição seja gelada ou morna. Quem vai decidir se é morna ou gelada? O paciente, ele que vai falar qual que é mais interessante para ele. Muitas pessoas que não comiam voltam a comer mais por conta dessa temperatura. Porque o que acontece, né? O quente também incomoda o estômago. Não só o quente, mas o que eu falei para vocês da gordura. A gordura, ela é digerida no intestino. Só que quando você consome um alimento gorduroso, ela fica mais tempo no seu estômago. Pode chegar a ficar até 1 hora dentro do estômago. Imagina uma pessoa enjoada, com ânsia de vômito, vomitando, você dá gordura para ela. Só dela sentir o cheiro da gordura, ela já vomita. Então, ou seja, gordura a gente tem que evitar para esse paciente, porque indiretamente ele vai ter uma sensação muito ruim, vai sentir muita ânsia, enjoo e pode vomitar. E vai desperdiçar todo aquele alimento, por mais carinho que você tenha preparado aquela refeição. É comum também a questão da prisão de ventre, né, o intestino preso do paciente que faz quimioterapia por diversos motivos. Eu vou trazer um que é medicamentoso. O paciente que sente muita dor por conta das dores do câncer, ele toma morfina. A morfina, ela é fundamental para trazer uma sensação de bem-estar para o paciente que sente dor. Isso não se questiona, isso é fundamental, isso é necessário. Só que a morfina, ela também diminui o peristaltismo, que é o movimento do intestino. Então, indiretamente, quando o paciente ele tenta resolver um problema, que é a dor, e tem que ser resolvida, tem que ser aliviada, ele acaba arrumando o outro, que é a prisão de ventre. E o que a gente pode fazer para colaborar para que esse intestino volte a funcionar? Se o médico liberar esse paciente fazer caminhadas, o caminhar ajuda no trânsito intestinal, se o médico liberar. Vamos supor que ele não liberou, esse paciente só está em casa, ele fica ali da cama para a mesa para comer, ou muitas vezes come até ali na própria cama. A gente vai oferecer bastante água, bastante líquido. O líquido é fundamental para que a gente faça o cocô. Eu até brinco e coloquei no meu Instagram: cocô não sai em pó. É necessário beber água para que a pessoa faça cocô, esteja ela saudável ou não. E é fundamental que ela consuma alimentos ricos em fibra. Quem são, Alexander, os alimentos ricos em fibra? O que eu comentei no início da live. Frutas, verduras e legumes. Eles são essenciais para a saúde. A Organização Mundial de Saúde e diversos órgãos atribuem o consumo de fruta, verdura e legume como uma das armas contra o câncer. Então é fundamental que as pessoas consumam esses alimentos. E também eu vou trazer uma sugestão muito saborosa para vocês, que é a aveia. A aveia é um cereal fundamental para ganho de peso. O paciente que faz quimioterapia normalmente perde peso. Ele ajuda no ganho de peso e ajuda grandemente no trânsito intestinal. Então, se a pessoa faz uma banana amassada e coloca aveia, se ela bate alguma fruta e coloca aveia, se ela faz algum milkshake e coloca aveia, ou se ela faz um mingau de aveia com o próprio leite também, é muito bem-vindo, porque além de ser potente na questão calórica, ela tem uma quantidade de fibra que ajuda muito a funcionar o seu intestino. Então, se a gente pensa em intestino, eu tenho que pensar nessa situação: água e fibra. Se eu falo da água, eu já comentei com vocês. Se eu falo da fibra, eu trago essa receita especial da aveia, que tem um poder especial no tratamento desses pacientes. Deixa eu continuar aqui meu roteiro. Outra questão importante: e se o paciente estiver ganhando muito peso? Normalmente, paciente em quimioterapia, se ele ganha muito peso, isso está associado a um inchaço. Então, por exemplo, a gente sempre sugere que ele beba água, mas por conta dos medicamentos, pode ser que ele esteja demasiado. O nutricionista, a enfermeira tem habilidade para verificar esse edema. E se esse paciente tiver com edema, a gente tem que orientar, o médico, né, tem que ser informado, não orientado, ele tem que ser informado para tomar os devidos cuidados. E aí, a partir desse diálogo do nutricionista com o médico, vai ter algum ajuste na alimentação e às vezes até mesmo na ingestão hídrica, para perceber o que pode ser feito para melhorar, ou a oferta de algum medicamento para ajudar esse paciente a liberar esse inchaço, essa quantidade de água
em excesso que ele está apresentando. Outra sugestão interessante, algumas pessoas quando começam a se adaptar com a questão do chup-chup refrescante que eu passei para vocês, seja o limão, seja o maracujá, seja chá de hortelã gelado batido com gengibre, algumas pessoas acabam se sentindo tão bem com ele que a gente fala, se você gostou do gengibre e se sentiu bem com ele, corta um pedacinho e mastiga, porque ele não vai prejudicar a sua saúde e ele traz uma sensação de você interromper essa sensação do vômito. Ele atrapalha a pessoa ficar todo momento enjoada e nauseada. Outra substância, né, que também colabora com isso é a hortelã, pode ser até a folhinha de hortelã, sempre fazendo aquela higienização correta que eu já comentei com vocês, com água e hipoclorito. E essa hortelã, ela pode ser mastigada, pode ser colocada na boca e indiretamente para alguns pacientes ela tem trazido benefício. Quando vai beber água, algumas pessoas falam, poxa, mas eu não gosto da água. Presta atenção no tipo de embalagem que você está usando. Se a embalagem às vezes é de plástico, algumas embalagens plásticas deixam gosto, então põe na embalagem de vidro. Se for numa embalagem que ele se adaptou, ele fala assim, poxa, mesmo na de vidro, eu tomo e sinto um gosto ruim da água. Uma sugestão é colocar pedacinhos de fruta, ou você colocar folhinhas de hortelã, ou você colocar manjericão, ou você colocar o próprio gengibre, que para alguns pacientes trazem essa sensação de leveza, de bem-estar, refrescância, e ele consegue beber mais líquido, né? Até a Pri perguntou da água saborizada, né? Indiretamente ela perguntou antes, mas eu li o pensamento dela e respondi. E outra coisa muito bacana é o seguinte, os utensílios que você oferece para o paciente, se é um utensílio de porcelana e vidro, normalmente ele não deixa gosto. Mas se você usa um utensílio de plástico, pode ser que ele tenha uma sensação ruim com plástico. Pode ser que o talher de metal que ele está usando, ele tenha uma sensação ruim. Não é pela comida, não é porque ele está piorando a saúde, mas o utensílio de metal ele põe na boca e sente ruim. E você indiretamente acha que é o alimento que você fez, procura trocar esse utensílio e colocar outro que seja de plástico ou outro que tenha outro material para que ele possa consumir. Porque ele fica com uma sensibilidade tanto do olfato, tanto gustativa, muito acentuada depois da quimioterapia. Tá bom? Então, acho que é fundamental a gente prestar atenção nisso, ficar atento a essas questões. Lembrando que as informações que eu trouxe aqui não são para substituir a conduta do seu médico ou seu nutricionista, mas são para trazer uma nova consciência e um novo patamar de diálogo com os profissionais que você vai se relacionar. No começo da live, a gente comentou sobre o própolis, né? Na verdade, o Rodolfo perguntou sobre o própolis. Pode ser um aliado para a questão da imunidade, Rodolfo, mas sozinho, eu sempre brinco, nenhum alimento é poderoso bastante. Pode ser utilizado para pacientes com câncer. Sempre tudo que você use na alimentação, comunique com o médico, da mesma forma que eu peço para o médico me comunicar os medicamentos que ele usa com os meus pacientes. É importante que ele tenha acesso às orientações que eu passo, isso é fundamental, ter uma medicina compartilhada, uma saúde compartilhada, né? Não vejo problema no uso do própolis. E você falou do começo da questão da sua mãe, dos vômitos. A minha sugestão é levar essas informações que eu trouxe para você, para o médico ou nutricionista responsável, e de dialogar e pensar no que você tem feito em casa, junto com ela. Porque é importante a gente ter alguém na família que tem esse olhar, tem esse cuidado, e é possível a gente manter a saúde cada vez melhor do paciente que faz quimioterapia. É delicado, é sensível, mas sempre lembra para a pessoa que isso é uma fase que ela está passando, né? É uma fase difícil, uma fase em que muitas vezes a autoestima da mulher ela é machucada porque ela perde o cabelo, né? Ela perde os pelos, então isso é muito sensível para a mulher. Não soluciona, mas existem lenços, existem perucas, não estou falando que isso é solução, mas pode ser um amuleto, pode ser um aliado. E pensando
nesse amuleto, nesse aliado, eu tenho colocado para vocês uma oportunidade da gente ter informações mais diretas vindo de mim. Então eu publico informações no Instagram, no Facebook, no TikTok, até mesmo TikTok, LinkedIn, YouTube. Mas muitas vezes, se você faz parte dessas redes, ele não oferece todo o conteúdo para você, por uma questão de logística deles. Mesmo que você esteja inscrito no meu canal, talvez você não receba todo o conteúdo. Por isso eu criei um canal no Telegram. Você vai perguntar, poxa, Alexandre, o que é Telegram? É como fosse um WhatsApp e você tem 100% do conteúdo lá dentro. Então, o que eu coloco na rede social, 100% daquelas informações eu coloco dentro do Telegram. Para você acessar é gratuito, você não vai pagar nada. Basta clicar no link da minha bio do Instagram e aí você vai estar escrito lá O Câncer Tem Cura, que é uma lista de transmissão que eu criei. Não é grupo, só você recebe a informação e você não sabe o que as outras pessoas comentam sobre esse assunto, tá bom? Então essa é uma oportunidade para você ter acesso direto às informações que eu divulgo, sem filtro, sem Instagram, Facebook impedindo você contactar, uma informação de qualidade gratuita e você pode ter acesso por ela assim que você acabar a live. Outra informação importante, falando também da questão emocional e da questão de autoestima, é que na quinta-feira vai ser véspera de Natal. Eu não vou fazer live ao vivo, mas eu não deixo de postar conteúdo. Então, às 20 horas e 8 minutos, eu vou postar uma live gravada que eu vou fazer com uma psicóloga, que é a Cris, e ela vai falar conosco sobre a questão da autoestima, né, como blindar a autoestima durante a quimioterapia. A gente é muito desenvolvido para decorar na escola, para guardar informações, mas para desenvolver inteligência emocional, de forma geral, as pessoas não desenvolvem. Quando um paciente tem câncer, isso eu ouvi de médicos, não ouvi de nenhum outro lugar não. Os pacientes com câncer acabam desenvolvendo uma inteligência maior do que os próprios pais, os próprios amigos, porque a situação ela força a pessoa a ter isso. Mas se a gente tem outros profissionais, como o psicólogo, oferecendo ferramentas que auxiliam nessa potencialização, nesse apoio emocional, é muito melhor. Então, quinta-feira, às 20 horas e 8 minutos, eu vou disponibilizar esse conteúdo, vou fazer uma live gravada com ela, e aí eu deixo para vocês assistirem, para vocês comentarem conosco. O Gil, que é meu amigo, ele está aqui comentando da rede de apoio familiar essencial, sem dúvida, Gil, não tenha dúvida disso, que um amigo eu considero da família também, o pai, a mãe, irmãos, é fundamental para que a gente possa cuidar desse paciente. Por exemplo, a gente tem várias pessoas aqui que são profissionais da saúde e outros são amigos de pessoas com câncer que estão buscando informação para poder cuidar melhor. Esse já é a plena demonstração de como é importante essa rede de apoio, né? Eu também concordo com você. Hoje a nossa live ela é mais curtinha. Eu vou perguntar se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem fazer algum questionamento, ou se querem entrar ao vivo aqui comigo, porque agora, quando eu faço live sozinha, eu entro ao vivo com alguém. Se alguém quiser perguntar olho no olho aqui comigo, ou quiser escrever, eu estou à disposição. Se não, eu aproveito já para desejar um maravilhoso Natal, para que vocês tenham um encontro abençoado dentro da realidade que a gente está vivendo hoje por conta do coronavírus, que seja um momento de reflexão, um momento de despertar e um momento de crescimento pessoal para cada um que está passando por esse momento bem delicado, seja ele o câncer ou indiretamente seja ele o coronavírus, tá bom? Então eu agradeço a todos e todas pela presença. Rodolfo, obrigado pelas perguntas, eu espero que elas tenham contribuído para trazer um grau de consciência maior no tratamento da sua mãe. Vibro positivamente para que ela se recupere o mais rápido possível, para que ela ganhe peso, esteja feliz e cada vez mais forte ao lado da família. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar um direct para mim, eu posso transformar isso numa live,
Eu sempre estou postando bastante conteúdo desse assunto de câncer, que é o meu foco, e se alguém quiser comentar ou discordar de alguma informação, é sempre bem-vindo. Aqui é um espaço para crescimento. Não existe, como eu dizia nas minhas aulas, nenhuma voz da verdade. O que a gente vai construir juntos é o que vai ser sedimentado para um futuro melhor para o seu pai, para sua mãe e para as pessoas que estão em sua volta. Tá bom? Gil, obrigado pelo carinho, como sempre. Obrigado, senhor Araújo. Obrigado a Lúcia. Obrigado, Pri. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco participando. O tradicional arroz com feijão é um malefício ou um benefício na ajuda do câncer? Mayuri, extremamente benefício, viu? Não tem prejuízo no arroz e feijão. O arroz e feijão ele foi muito condenado alguns anos de forma desnecessária, e a gente tem até uma relação importante do arroz e feijão, que é o seguinte: primeiro, ele faz parte da cultura dessa pessoa, né? Muitas vezes a pessoa a vida inteira comeu arroz e feijão, e quando ela está num processo de quimioterapia, o que eu sempre falo e eu comentei no começo da live é o seguinte: a gente não vai criar novos hábitos agora durante a quimioterapia, a gente vai manter esses hábitos e fortalecer aquilo que já vinha sendo feito de forma positiva. O arroz e o feijão é um exemplo disso. Quando eu tenho a combinação do arroz e feijão, eu tenho a possibilidade de ter uma proteína de mais alto valor biológico, porque existem aminoácidos limitantes no feijão que estão presentes no arroz. Um deles se chama metionina, então faz com que o feijão fique uma proteína de melhor qualidade. E se eu falo do feijão, existem estudos associados ao consumo do feijão e à redução do câncer de cólon. Então olha que incrível, mesmo quem não tem o câncer, que consome o feijão, ele vai ter um papel positivo. Talvez a pessoa não se sinta bem comendo feijão carioca, mas existem dezenas de feijões. Então, o feijão jalo, feijão verde, feijão fradinho, feijão vermelho e assim por diante. Existem muitos outros feijões que podem ser consumidos. Se de forma geral esse alimento já faz parte do hábito dessa pessoa, eu sempre reforço para que ela continue consumindo, para que a gente mantenha algo que é extremamente precioso, que é o lado cultural e o lado psicológico. O momento da quimioterapia não pode ser algo diferente da vida dele na alimentação, tem que ser algo positivo e algo fortalecedor. Tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma observação? A Pri, parabéns pela live, como sempre, conteúdo de muito valor, obrigado, Pri. E era isso. Hoje a gente vai encerrar a live mais cedo e depois da live eu deixo ela aqui gravada. As pessoas sempre me perguntam, né? Eu deixo ela gravada. E assim que eu deixar gravada, eu gostaria que você colocasse um comentário. O que você aprendeu hoje nessa live? O que teve de novo na live? Quando a gente tem contato com o conteúdo, acho que é legal mostrar às vezes para outra pessoa que não conhece. Você aprendeu algo novo, a pessoa não sabia e ela vai assistir essa live por conta dessas informações, tá bom? A Mayuri agradeceu, imagina, querida, eu que agradeço sua presença. Gratidão, minha mãe ouviu o seu abraço, que bom, um forte abraço para ela, Rodolfo, viu? Eu sei muito bem o que é essa situação, porque eu fui diagnosticado com câncer há 27 anos, eu descobri, então é legítimo e mais natural eu falar sobre esse assunto, e quando eu trabalho como profissional da saúde, eu nunca esqueço da história que eu vivi e que eu passei, tá bom? A gente continua juntos aqui, o que eu puder somar e ajudar vocês vai ser muito bem-vindo. Um grande abraço a todos e a todas e até uma próxima vez. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.